Amém? Salmo 25. A ti, Senhor, elevo a minha alma. Deus meu, em ti confio. Não seja eu envergonhado, nem exultem sobre mim os meus inimigos. Com efeito, dos que em ti esperam, ninguém será envergonhado. Envergonhados serão os que, sem causa, procedem traiçoeiramente. Faze-me, Senhor, conhecer os teus caminhos, ensina-me as tuas veredas, guia-me na tua verdade, ensina-me, pois tu és o Deus da minha salvação, em quem eu espero todo dia. Lembra-te, Senhor, das tuas misericórdias e das tuas bondades, que são desde a eternidade. Não te lembres dos meus pecados da mocidade, nem das minhas transgressões. Lembra-te de mim, segundo a tua misericórdia, por causa da tua bondade, ó Senhor. Bom e reto é o Senhor, por isso aponta o caminho aos pecadores, guia os humildes na justiça e ensina aos mansos o seu caminho. Todas as veredas do Senhor são misericórdia e verdade para os que guardam a sua aliança e os seus testemunhos. Por causa do teu nome, Senhor, perdoa a minha iniquidade, que é grande. Ao homem que teme ao Senhor, ele o instruirá no caminho que deve escolher. Na prosperidade repousará a sua alma e a sua descendência herdará a terra. A intimidade do Senhor é para os que o temem, aos quais ele dará a conhecer a sua aliança. Os meus olhos se elevam continuamente ao Senhor, pois ele me tirará os pés do laço. Volta-te para mim e tem compaixão, porque estou sozinho e aflito. Alivia-me as tribulações do coração. Tira-me das minhas angústias, considera as minhas aflições e o meu sofrimento. Considera os meus inimigos, pois são muitos, e me abominam com ódio cruel. Guarda minha alma e livra-me, não seja eu envergonhado, pois em ti me refugio. Preserve-me a sinceridade e a retidão, porque em ti espero. Ó Deus, redime a Israel de todas as suas tribulações. Amém. Eterno Deus, que a tua palavra alcance as nossas vidas nessa noite. Ensina-nos, Espírito Santo, a crermos mais em ti. E ao crermos mais em ti, Espírito Santo, que nós tenhamos esperança. Que o Senhor seja o nosso porto, o nosso destino. Que em ti, Senhor Deus, saibamos esperar todos os dias. Que em ti, ó Deus, a nossa alma descanse. Que em ti, ó Deus, nós achemos cidade de refúgio. Que em ti, ó Deus, nós encontremos alívio para nossas almas cansadas, para o nosso espírito sem sossego. Que o nosso corpo, Senhor Deus, seja tomado por ti, Senhor, para a tua glória e para o teu louvor. Que a nossa boca, Senhor Deus, exalte ao Senhor em cada palavra. Que o nosso coração bata por ti, Senhor Deus, que o nosso respirar seja para a tua glória e para o teu louvor. Ensina-nos, ó Deus, a andar nos teus caminhos. Endireita, Senhor, eu te peço as nossas veredas. Em nome de Jesus, Pai eterno, eu te peço. Amém. Meus irmãos queridos, eu disse um outro dia no culto de oração que eu buscava por versos na palavra de Deus, por versículos que falassem sobre esperança. Pensando no tema deste ano que eu quero lidar ao longo desses meses, falar da esperança, falar daquilo que deve ser o motivo da nossa força, que é Cristo. Cristo é a nossa esperança. E quando eu buscava por esses versos, vasculhando a Bíblia, pesquisando, eu percebi, meus irmãos, que se não todas, mas a grande maioria das passagens e dos versículos que tratam da esperança, trazem a tiracolo
situações de muita dor, situações de conflito, situações de perseguições, situações de sofrimento, de traições, de angústia, de medo, situações às vezes dos vendavais mais violentos. Então, queridos, com isso eu chego à conclusão que a esperança, ela tem um porquê, tem uma razão, tem por que existir. Haja vista, queridos, que para nós que somos crentes em Cristo Jesus, sempre haverão dificuldades, sempre haverão lutas, dores, mas somente nas dificuldades é que nós percebemos o agir de Deus. Somente quando as coisas parecem sufocar a nossa alma, parece que quando a água está subindo ao ponto de encobrir as nossas cabeças, parece que quando nós entramos no túnel mais escuro da nossa vida, então nós percebemos uma luz que vem clareando, uma luz que vem apontando, uma luz que vem dizendo: eis, eu estou aqui, eu sou o Senhor. Ele é a luz da esperança que clareia as nossas vidas. Portanto, amados, se nós passamos lutas e dificuldades, nós devemos saber que Cristo é a esperança, e a esperança existe por causa das nossas dores. Sem os sofrimentos, nós nunca entenderemos o que é ter esperança. E todos esses processos de tribulação, eles são permitidos por Deus. Eles vêm sobre nós com um fim didático, um fim de manifestar, sobretudo, a graça de Deus sobre nós. Quando nós olhamos para a história do povo de Deus, nós percebemos que todas as vezes que o povo começava a viver um longo tempo de paz, um tempo de tranquilidade, um tempo de prosperidade, eles começavam paulatinamente a se afastarem de Deus. E talvez, irmãos, ou talvez com muita certeza e muita convicção, os inimigos da cruz, eles venham a dizer assim: mas que Deus mais injusto, que Deus é esse que força o seu povo, que oprime o seu povo com vara pesada para que se voltem para Ele, para que venham adorá-lo. Que Deus é esse que nos obriga a adorá-lo, a servi-lo, a sermos fiéis a Ele? Mas, amada igreja, será que os inimigos da cruz têm razão? Estaria mesmo Deus, ao longo desses tantos séculos, exigindo de nós uma adoração forçada? Estaria Deus exigindo de nós uma fidelidade baseada num cabresto religioso? Será que você, será que eu, será que nós já paramos para pensar sobre isso? Você já se perguntou por que Deus exige, afinal de contas, de nós tanta fidelidade? Ao ponto de que, se nós não formos fiéis a Ele, nós podemos correr o risco de termos sobre nós a acusação de adúlteros. Mas deixe-me dizer algo, meus irmãos: Deus não precisa da nossa fidelidade, Deus não precisa da nossa adoração, Deus não precisa nem mesmo da nossa existência. Deus é todo-poderoso e na sua glória existem multidões, existem séculos infindáveis de anjos para gloriá-lo e glorificá-lo eternamente. Toda essa exigência de Deus, irmãos, se resume numa única palavra, e essa palavra é amor. Mas um amor tão grande, um amor tão intenso, um amor tão verdadeiro, que o resumo desse amor é Deus colocando o seu Filho numa posição
de esvaziar-se da sua glória e na forma de um homem tomar sobre si o nosso pecado. Um amor tão grande, tão intenso, desse Deus se fazendo homem e morrendo numa cruz por causa de nós. Se não fosse esse amor, irmãos, jamais nós poderíamos achar paz, jamais nós acharíamos salvação. Se Deus não nos movesse a amá-lo e servi-lo fielmente, nós jamais nos voltaríamos para Ele. Isso, irmãos, seria para a nossa vida uma catástrofe de proporções eternas, para a nossa alma, para o nosso espírito. Se Deus nos deixasse entregues a nós mesmos, a nossos caprichos, a nossa escolha, jamais, irmãos, nós voltaríamos para Ele. Se Deus não tivesse permitido que o dinheiro do jovem pródigo, do filho gastador, acabasse, e ele se vesse ao ponto de desejar comer a comida dos porcos, ele jamais cairia em si, jamais desejaria voltar para a casa do seu pai. Hebreus, irmãos, diz assim de forma muito solene, e declara que aqueles que são filhos de Deus, recebem de Deus castigos em tempos oportunos. Davi, ao escrever este, que é um dos 9 salmos acrósticos, e para cada uma das 22 letras desse salmo, que fala do alfabeto grego, ele sabia muito bem quanto era grande a bondade de Deus, e de quanto era a sua necessidade de estar junto a Deus. Pois grande é a bondade de Deus, quando nos pega, irmãos, e nos corrige, nos disciplina, para nos alinhar novamente, para nos colocar no caminho de Deus. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos 5, ele diz assim: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, experiência, experiência, esperança. Amados irmãos, nós precisamos estar falando isso continuamente. Nós andávamos constantemente em guerra contra Deus. Os nossos pecados faziam separação entre nós e Deus. Não tínhamos paz, porque o peso da condenação pairava sobre nossas cabeças. Não tínhamos esperança, porque todos os nossos esforços para ter paz, para nos livrar da condenação, eram e são inúteis. Mas em meio a esta guerra toda, surge a pessoa de Cristo, fazendo-se a nossa justiça, e através da fé que o próprio Senhor nos deu, somos então firmados em sua graça, e passamos a olhar para frente, crendo que um dia nós veremos a glória de Deus. Oh, amada igreja, em toda essa esperança que nos faz olhar firmemente para o futuro, descansamos unicamente no caráter santo de Deus, que em Jesus Cristo nos aceitou novamente como filhos. Percebam, meus irmãos, que não é na nossa força, não é na nossa fé, não é na nossa motivação, não é em nada que nós fazemos ou possamos fazer, que se baseia a nossa esperança de estar com Deus.
O ponto principal, o ponto sólido, o ponto onde nós podemos nos agarrar com firmeza e esperança, está no caráter do Deus que prometeu em Cristo que nos levaria para o céu. Enquanto estivermos vivendo esta vida passageira, irmãos, sempre nós teremos momentos tristes, momentos que podem envolver a nossa vida diretamente, mas que podem envolver pessoas próximas a nós, ou mesmo pessoas que estão distantes de nós, mas que ao vermos o sofrimento dessas pessoas, nós também sofremos. Eu preguei parte dessa mensagem num culto de oração, e falei daquele menino que estava aprisionado num barril, e nós sofremos em ver aquelas cenas. Mas há outras tantas cenas pelas quais nós nos choramos, nós nos quebrantamos. Cenas de tristeza, cenas de pessoas morrendo de fome aqui e acolá. O que nós não podemos, irmãos, é perder essa sensibilidade pelo sofrimento alheio. Mas vejam, irmãos, que chegada é e não tarda, e eu creio nisso, irmãos, eu creio com toda a minha fé, com toda a minha convicção, que vai chegar, e é breve, irmãos, que chegará a hora, o momento, em que nós não teremos mais essas agruras dessa vida, não teremos mais as enfermidades, não teremos mais as dores, não teremos mais, irmãos, sequer as lágrimas dessa terra, porque nós estaremos com o Senhor, onde não mais haverá tristeza. E neste salmo, é provável que Davi aqui já fosse um homem maduro, talvez um ancião, e ele vem escrevendo sobre os momentos dos sofrimentos que ele tem vivido e vive na sua vida, e aqui escreve então, derramando o seu coração a lembrar-se dos seus pecados, mesmo os pecados da sua mais tenra juventude, que ainda de certa forma, irmãos, os perturbava, e ele traz à memória os seus inimigos, que desejavam seu mal, e claramente, queridos, ele nos mostra em quem ele confiava, em quem nós confiamos, irmãos. Se cremos, nós esperamos em Deus, ainda que as mazelas, ainda que os nossos pecados, ainda que o tentador das nossas almas insista em nos perturbar, talvez pelos pecados da nossa velha vida, mas que já estão perdoados em Cristo. Mas nós devemos olhar para Deus e perceber como é grande o seu amor, como é grande a sua graça, como é grande a sua misericórdia. Portanto, queridos, quando nós lemos esse Salmo 25, nós percebemos que Davi, ele está nos versos de 1 a 7, fazendo uma oração. Nós percebemos que ele está fazendo uma sincera contemplação e um louvor a Deus. Nós percebemos que ele está fazendo uma vigorosa petição. Esse salmo é para nós um modelo de como devemos nos colocar diante de Deus, orando, contemplando, louvando e pedindo a Deus, clamando a Deus. Portanto, queridos, é sobre este salmo e alguma das suas muitas lições que eu quero falar com vocês nessa noite. E o primeiro ponto, então, é que Davi, ele não se detém, ele não fica dando voltas para falar com Deus. Ele abre o seu coração, derramando-se totalmente diante de Deus. Ele sabia que Deus estava ouvindo a sua oração. Ele cria que Deus não só o ouviria, mas ele também cria que Deus o responderia. Por isso ele fala assim: a ti, Senhor,
elevo a minha alma. E assim, irmãos, deve ser as nossas orações. Devemos crer que Deus está ouvindo e vendo o que falamos e o que somos, não por fora, mas o que somos por dentro. Devemos elevar a Deus a nossa alma e declarar em oração toda a nossa vida, tudo aquilo que se passa conosco. Elevar a Deus a nossa alma é crer que aquele a quem nós dirigimos a nossa oração, Ele não é só poderoso para nos dar uma resposta, quanto é também de fato real, Ele é de fato verdadeiro, irmãos. Logo, nós podemos concluir que em uma oração, a nossa oração, ela é, sobretudo, irmãos, algo gerado dentro de nós, não pelas nossas vontades da carne, mas gerado dentro de nós pelo próprio Espírito Santo. É por isso que a palavra de Deus diz lá em João, que nós devemos pedir ao Espírito Santo que nos ensine todas as coisas. É por isso que a palavra vai nos dizer que nós não sabemos nem orar. Então nós recorremos ao Espírito de Deus pedindo, ensina-nos a orar. Então essa oração que vem lá de dentro do nosso ser, ela é gerada, ela é motivada pelo Espírito Santo e ela alcança os céus, irmãos. E Deus ouve as nossas orações. E vejam, queridos, que Davi não está dizendo para Deus que ele era merecedor de alguma coisa. Não era uma oração feita da sua carne. Pelo contrário, irmãos, mais à frente ele reconhece os seus pecados. Verso 7, verso 11. Veja, amados, como há uma profundidade nesta palavra. A nossa carne jamais faria uma oração reconhecendo o seu pecado. Jamais. Mas quando é o Espírito Santo nos movendo a orar, então nós reconhecemos que somos pecadores, porque esse é o papel do Espírito Santo, nos convencer do nosso pecado, convencer-nos do juízo, convencer-nos da justiça de Deus. Percebam, meus irmãos, que não é baseado em méritos pessoais que nos achegamos a Deus quando em oração. Nós oramos e cremos que estamos sendo ouvidos, porque do outro lado da linha, aquele que ouve é Deus. Percebam também, irmãos, que Davi está pedindo a Deus que seus inimigos não venham a ter êxito sobre sua vida. E ele faz essa oração porque confia em Deus. Ele diz: em ti confio. Em quem confiamos, irmãos? Devemos confiar em Deus o tempo todo, devemos saber e fazer nossos inimigos saberem quem é Deus, o Deus que servimos, que é o Deus da misericórdia, o Deus da bondade, o Deus do perdão, para que todos que diante dele reconheçam que em nós há um mover de Deus, que o nosso inimigo, que o inimigo da nossa alma, olhe para nós e saiba que em nós, aquele que opera é aquele que nos perdoou. Mas como, irmãos, nós podemos saber que realmente somos perdoados? Como nós podemos saber realmente que seremos perdoados daqui a pouquinho? Como sabemos, irmãos, como podemos crer que somos perdoados se nós pecamos constantemente contra Deus? Davi, sendo já um homem experiente, que tendo muitas e muitas vezes lutado contra Deus, pecado contra Deus, ele sabia que ele era um homem perdoado,
porque ele sabia quem era o Deus com quem ele conversava. E essa convicção se dava pelo fato dele ter paz diante de Deus e saber que jamais, jamais seria envergonhado. E mais, irmãos, ele garante que todos que esperam em Deus jamais serão envergonhados. E nós não devemos, irmãos, pensar de forma pequena. Nós não devemos reduzir esse não ser envergonhado ao tempo deste mundo, mas ao triunfo da glória. Aqueles que esperam no Senhor, aqueles que creem em Senhor, jamais serão envergonhados, porque no dia da redenção, no dia da glória do Senhor, nós estaremos com o Senhor. E então, aqueles que creem verão a diferença entre os que servem e os que não servem a Deus. Mas aqueles que são inimigos de Deus, que andam segundo a carne, negando a existência de Deus, para esses só restará no último dia vergonha e dor. Amados irmãos, assim como Davi, nós temos um inimigo em comum. Satanás está o tempo todo buscando formas de nos humilhar, formas de nos desviar, formas de nos enredar, forma de nos afastar de Deus, de nos envergonhar. Por isso que a vida de um cristão precisa ser, irmãos, constantemente. A vida de um cristão precisa estar continuamente passando pela oficina de Deus. Porque sempre existem coisas em nós que precisam de reparo. O tempo todo nós precisamos estar buscando a Deus, clamando a Deus, nos lançando diante de Deus, buscando sua misericórdia, confessando os nossos pecados, pedindo: Deus, veja se há em mim algo que não te agrada, Senhor Deus, olha lá dentro de mim, Senhor Deus, vê se há em mim alguma coisa má, e me sara, e me conserta, e muda, e apara minhas arestas, perdoa-me, Senhor, todos os dias, irmãos. E somente, irmãos, nós estando nessa condição de reconhecer os nossos pecados, e então estando limpos pelo agir de Deus, é que nós podemos, submetidos a Deus, repreender o diabo. Porque a palavra de Deus diz: sujeitai-vos a Deus e resisti ao diabo. Davi sabia tão bem isso que, ao escrever o Salmo 23, ele diz assim: preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Meus irmãos, quando estamos guardados em Cristo, nosso adversário, tudo e o máximo que ele pode fazer é nos observar, mas jamais terá poder sobre nossas vidas, jamais poderá tocar em nós. E devemos lembrar que na cruz Jesus, ele expôs publicamente o inimigo das nossas almas, ele o expôs à vergonha e ao desprezo. Quando Paulo, escrevendo aos Colossenses, então diz assim: e despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Por isso, meus irmãos, não podemos ter vergonha da cruz, porque para nós a cruz é o poder de Deus. E ainda que a sua mensagem seja um escândalo para o mundo, para nós ela é e vai continuar sendo o poder de Deus triunfando sobre Satanás, expondo Satanás publicamente à vergonha e ao desprezo. Quando nós olhamos para toda a vida de Davi, seus salmos, sua história de vida, sua experiência com Deus, suas vitórias contra tantos inimigos, nós poderíamos pensar assim: esse sabe o caminho,
Davi sabe o jeito de chegar até Deus. Davi é craque nisso. Mas quando nós lemos o verso 4, nós percebemos que Davi, com toda a sua história, ele não sabe, irmãos, dar um único passo sozinho na direção de Deus. Não retires de mim o teu espírito, Davi dizia. Se o Espírito Santo se ausentar de nós, irmãos, por um instantezinho que fosse, nós faríamos coisas terríveis. Nós correríamos o mais depressa possível para longe de Deus. Davi, como um homem bom, um bom aluno de Deus, ele olha para esse santo professor e aprende com ele, e busca nele, e pede para que ele ensinasse o caminho. Ele fala assim no verso 4, mostra-me, Senhor, os teus caminhos, ensina-me as tuas veredas. Sabe essa oração que nós devíamos fazer todos os dias de manhã, Senhor? Todos os dias, irmãos, nós devíamos orar a Deus dizendo assim: Deus, mostra-me o teu caminho. Ensina-me onde eu tenho que pôr os pés, Senhor. Quais as decisões que eu tenho que tomar hoje? Guia até os meus pensamentos, Senhor. A Bíblia nos diz que há caminhos que para o homem parecem bons, mas que no seu final é caminho de morte. Vejam, amados irmãos, o nosso coração, ele é sempre enganoso. Se seguirmos o nosso coração, nós estaremos constantemente errando, constantemente pecando contra Deus. Se Deus ele não tivesse mostrado para nós o caminho certo, jamais teríamos deixado a região e sombra da morte. Se Deus não tivesse iluminado os nossos caminhos, nós ainda estaríamos no meio das trevas. Se Deus não nos tivesse conduzido com sua mão forte, certamente estaríamos atolados até hoje no atoleiro do pecado. Ao olharmos para o verso 5, nós notamos a mesma forma, a mesma dependência de Davi quanto a Deus. Davi sabia depender de Deus, e ele está nos ensinando que também nós dependemos de Deus. Devemos olhar para a palavra de Deus e ver nela a única fonte da verdade absoluta. Vivemos num mundo onde as coisas são relativas. Nem tudo que é de verdade, nem tudo que é verdade para mim é verdade para o outro. Por isso Davi busca em Deus a única verdade que jamais poderá ser destruída, mudada ou refutada. Davi nos ensina que somente a verdade que procede de Deus é inquestionável e imutável. Verso 5 vai dizer: guia-me com a tua verdade e ensina-me, pois tu és Deus, meu Salvador, e a minha esperança está em ti o tempo todo. E devemos notar aqui, amada igreja, um chamado para que nós nos coloquemos diante de Deus, buscando a sua presença, buscando a sua vida, buscando a sua graça, buscando santidade, buscando conhecimento, buscando salvação, buscando esperança o tempo todo. E notem, irmãos, que não existe um espaço para outras possibilidades. Davi é claro ao dizer que sua esperança estava em Deus o tempo todo. Quando nós, irmãos, deixamos de confiar em Deus, ousando fazer algo do nosso jeito, certamente nós estaremos incorrendo em grave e sério prejuízo contra nós mesmos. E ainda que existam muitos e muitos caminhos que um homem possa traçar e seguir, somente um é verdadeiramente certo.
Somente Cristo é o nosso caminho. Somente Cristo é a nossa verdade. E somente nele encontramos a verdadeira vida. Mas aí, irmãos, eu volto novamente à mesma pergunta. Seria o homem capaz de, sozinho, de alguma forma, encontrar esse caminho? Seria o homem capaz de tomar a atitude num belo dia da sua vida em que ele acorda escutando o João de Barro e dizer assim: eu vou buscar Deus hoje. Não, hoje eu vou para uma igreja, hoje eu vou entregar-me ao Senhor e Salvador da minha vida. Seria o homem capaz de em sua própria condição encontrar a Deus? Teria o homem a capacidade de decidir-se por Deus? E a resposta a isso, irmãos, é um grande e contundente não. Se não fosse Deus se revelando a nós, jamais nós poderíamos voltar para Deus. Todas as nossas decisões são contrárias a Deus e expressamente contaminadas pelo pecado. Há alguns que ainda querem defender a liberdade de escolha, o livre-arbítrio. A nossa única decisão sem o agir de Deus em nós e sem o Espírito Santo em nós é fugir de Deus. Davi sabia bem disso, tanto que no verso 8 ele diz assim: bom e reto é o Senhor, por isso aponta o caminho aos pecadores. Quem aponta o caminho aos pecadores? Deus. É impossível que ao lermos esse verso 8, nós não sejamos lembrados que quando Deus nos amou de forma tão intensa, a ponto de dar o seu Filho por nós, éramos simplesmente pecadores, inimigos de Deus. Cristo é a luz, irmãos, que vindo ao mundo, alumiou o caminho, espantou as trevas e tirou-nos da região da morte. É Deus quem agiu em nós, apontando para nós o caminho da salvação, Cristo Jesus, nossa esperança. Cristo é o caminho que Deus, em sua grande misericórdia, nos tem colocado. O verso 9 nos faz lembrar que Deus, Ele rejeita os soberbos, mas dá graça aos humildes. Verso 9 diz assim: guia os humildes na justiça e ensina os mansos o seu caminho. Cristo é o nosso caminho, o único caminho que todo aquele que realmente deseja a salvação deve trilhar. E nesse caminho não há espaço para arrogância. Nesse caminho não há, deixa que eu decido hoje, Deus, o que eu quero fazer da minha vida. Quem já leu o livro O Peregrino, ou assistiu o filme, vai lembrar-se de um momento em que o peregrino deveria andar por um caminho, mas ele achou aquele caminho muito pedregoso, então ele vai por um caminho mais confortável e ele acaba preso no calabouço de um gigante. Quando nós queremos tomar a decisão do caminho que nós queremos andar, quando nós queremos tomar a decisão do que eu quero fazer, então eu estou deixando aquele caminho que para mim parece um pouco difícil de trilhar, porque andar nos caminhos de Deus não é moleza, não é para qualquer um. Então eu resolvo dar uma saidinha de lado, uma desviadinha, e eu corro o risco de cair no calabouço do gigante. Portanto, irmãos,
O que a Bíblia está nos dizendo e nos ensinando e aconselhando é: fique no caminho, suporte a dor, suporte a dificuldade, suporte a tentação, suporte a acusação, suporte a humilhação, resista ao diabo, sujeite-se a Deus, mas permaneça no caminho, porque esse caminho vai dar na cruz, porque este caminho te leva para o céu, porque este caminho, ainda que seja estreito, te conduz ao largo e espaçoso lugar da glória de Deus. Muito tempo depois, irmãos, de Davi, Paulo escreveria para que os salvos desenvolvessem a sua salvação. E ele estava falando de um zelo, de um cuidado, de um aprendizado constante, de um aprendizado progressivo de salvação que Deus em Cristo deu àqueles que Ele escolheu. Davi, ao dizer no verso 10 que é preciso guardar a aliança e os testemunhos de Deus, está falando de compromisso. Todos que um dia foram alcançados pela graça de Cristo precisam ser zelosos com a palavra de Deus, devem viver de forma santa, dando bom testemunho, para que o nome de Cristo seja glorificado, para que o nome de Cristo seja honrado. E nunca podemos nos esquecer que Deus zela por seu nome. E o perdão que é dado para nós não tem outro motivo que não seja pelo próprio nome de Deus. Eu li certo dia destes, irmãos, que a nossa única contribuição com a salvação foi o nosso pecado, a nossa ofensa contra Deus. Nós só contribuímos nesse processo de salvação porque nós pecamos tanto, mas tanto, que Deus teve misericórdia de nós e nos salvou. A Bíblia nos diz que o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Davi, então, ele vai encerrando essa parte da contemplação, do louvor ao eterno Deus, e nos faz lembrar que aos que andam diante do Senhor em temor, a estes serão ensinados o caminho certo, e haverá prosperidade e um legado aos descendentes. Haverá intimidade com o Senhor, e a estes Ele revelará a sua aliança. Haverá livramento das armadilhas. Se nós andamos com Deus, irmãos, ainda que o inimigo das nossas almas tente de todas as formas, ainda que como um leão ele fique rugindo, bramando ao nosso derredor, tentando nos abocanhar, ele não tem poder sobre nós, porque nós estamos no caminho que Deus nos tem conduzido. Indo para o encerramento, às vezes, irmãos, eu me pego pensando, eu acho assim interessante quando leio que alguém está orando para que Deus ele se lembre de alguma coisa. Mas será que pode ser o caso de Deus esquecer-se de algo? Claro que não, irmãos. Davi não ora tentando refrescar a memória de Deus, mas ele usa apenas um artifício para colocar diante de Deus os seus pecados. Ele diz assim no verso 7: não te lembre dos meus pecados da mocidade, nem das minhas transgressões. Lembra-te de mim segundo a tua misericórdia, por causa da tua bondade, ó Senhor. Davi não está tentando lembrar Deus de alguma coisa, ou pedindo para Deus se esquecer de alguma coisa. Davi está colocando diante de Deus, num jogo de palavras, os seus pecados, as suas mazelas.
E no verso 6 ele exalta os atributos de Deus, falando de sua misericórdia, de sua bondade, de sua eternidade, para que então no verso 7 ele coloque diante de Deus o que lhe é absolutamente próprio como homem pecador que é, ou seja, seus pecados e suas transgressões. E longe esteja de nós, irmãos, toda soberba e toda arrogância. Devemos elevar as nossas almas a Deus, assim como fazia o publicano, declarando que somos pecadores sem nenhum merecimento. Davi está nos ensinando que nós devemos chegar diante de Deus, não tentando encobrir os nossos pecados de alguma forma, não tentando não falar a Deus aquilo que fizemos, aquilo que escorregamos, porque Deus conhece o íntimo dos nossos corações. Então Davi está nos ensinando a declarar diante de Deus aquilo que somos. Devemos orar para que Deus nos dê um espírito quebrantado, um espírito arrependido, para que nossas orações sejam sempre ouvidas por Ele. E vejam, irmãos, que no verso 16, Davi pede a Deus que olhasse para ele, pois estava se sentindo só e aflito, mas Davi era o rei. Como pode o rei sentir-se só e aflito? Davi estava rodeado de súditos, como ele podia se sentir só? E o que vemos aqui, irmãos, é um homem rodeado de poderes, com riquezas, com serviçais, mas um homem que entendeu que sem a presença de Deus em sua vida, nunca ele se sentiria completo. Meus irmãos, Deus, Ele é o fôlego da nossa vida. Se Ele se ausentar de nós um instante só, nós sufocamos em nossas aflições. Dia destes, eu li que a filha de um dos bancos mais ricos do mundo escreveu no Face dela sobre a morte do pai dela. Ela disse algo mais ou menos assim: nós somos uma família milionária, mas o meu pai morreu pela falta daquilo que é de graça, o ar. Morreu de Covid. Seus pulmões não podiam respirar aquilo que era de graça. E ele tinha tudo, irmãos. Tinha poder, tinha dinheiro, tinha tudo. Eu só não sei se ele tinha Deus. Meus irmãos, por mais ricos que nós um dia possamos ser, ainda que nós venhamos a morar em palácios, se não tivermos um coração convertido a Deus, nada poderá satisfazer a nossa alma. Se Deus não for o fôlego das nossas vidas, nós morreremos sem Deus. E eu encerro então, irmãos, esta mensagem fazendo aqui algumas breves considerações. Nossas orações são ouvidas porque elas têm um destino, e esse destino é Deus. Quem ouve é poderoso para respondê-las. Os que confiam em Deus jamais passarão pela vergonha eterna. Somente Deus pode nos ensinar e nos conduzir pelo caminho certo. Nas misericórdias do Senhor temos a certeza do nosso perdão. Ainda que perdoados, as memórias do passado estão presentes e elas podem trazer tristeza e até angústia, mas nós devemos clamar a Deus e buscar nele o refúgio e a paz e a certeza do nosso perdão. Enfim, irmãos, se temos aflições, temos também aonde buscar socorro.
Deus é o alívio e o auxílio eternamente para aqueles que estão necessitados de socorro. Deus é o socorro presente às nossas vidas na hora da angústia. Deus é, meus irmãos, a nossa força, o nosso escudo, o nosso broquel. Deus é aquele que olhou para nós com olhos de misericórdia, com ternos afetos de misericórdia. Deus ama aqueles a quem Ele tem chamado para serem seus filhos. Amém? Se põe de pé, por gentileza. Eterno Deus, diante deste salmo, nós aprendemos, Pai, como o Senhor é maravilhoso, como o Senhor nos ensina, Senhor, a elevarmos as nossas almas a Ti, a nos derramarmos por inteiro diante de Ti, Senhor, a não tentarmos esconder aquilo que somos, aquilo que fazemos, porque o Senhor nos conhece. Deus, Tu és maravilhoso e nos tem ensinado o caminho da retidão. O Senhor nos tem conduzido pelo caminho da Sua graça, pelo caminho da Sua glória. E eu clamo a Ti, Senhor Deus, não nos solte. Não se ausente de nós um segundo sequer, ó Espírito Santo. Sara-nos, ó Deus, todos os dias. Cura-nos todos os dias. Perdoa-nos todos os dias. Mostra-nos todos os dias, ó Deus, quem somos, para que ao olharmos para nós mesmos, venhamos, ó Deus, a olhar para Ti e entender e compreender o tamanho do Seu amor por nós. Abençoe-nos, ó Deus, eu te peço. Sara-nos, ó Deus, daquilo que somos. Eterno Deus, eu clamo por nossa igreja, pelos nossos irmãos, por cada família aqui representada. Abençoe-nos, ó Deus, e seremos abençoados. Sara-nos, Senhor Deus, e seremos sarados. Cura-nos, ó Deus, e seremos curados. Salva-nos, ó Deus, e seremos salvos. Em nome de Jesus, ó Deus, eu clamo a Ti, pedindo a Tua bênção sobre nós, ó Pai, sobre os irmãos aqui presentes, sobre os irmãos que nos assistem pela internet, sobre os irmãos que não puderam estar na igreja nesta noite. Sê Tu, ó Deus, o nosso Deus sempre, nosso Senhor e provedor de todas as coisas. Em nome de Jesus Cristo nós oramos. Amém.